Como é que chega o Vitória para encarar o Sport nesta quarta-feira? Qual a provável escalação? Simbora saber tudo isso e mais uma edição do De Olho Neles. Roda a vinheta e vamos lá. Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda, um abraço para todo mundo que está acompanhando mais um vídeo e mais uma edição do De Olho Neles, aquele quadro semanal, né? Ou nesse caso, 2 vezes na semana, porque vai ter rodada no meio da semana, que a gente traz sempre alguém que cobre o clube, né? Que vai enfrentar o Sport na rodada. Dessa vez, se eu colocar aí na tela aqui, a gente está com Leonardo Santiago, monstro do canal Canto Rubro Negro, sabe tudo de Vitória. E vou até contar um bastidor que eu não disse para ele ainda. Nesse processo aí de criação do canal aqui, né? Eu estava filtrando alguns canais segmentados de clubes e o dele certamente foi um dos melhores que eu vi. Então, é uma das inspirações aí do canal. Então, bem-vindo, Léo. Prazer estar com você, meu amigo. Pô, obrigado, Lucas. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Fico feliz, agradeço as palavras. Muito obrigado de verdade. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo difícil. Não existe jogo fácil na Série A. A gente amanhã no Canto Rubro Negro vai fazer a transmissão da partida, como a gente sempre faz. A gente deve começar às 7h30 da noite, com narração, pré-jogo e etc. Um jogo complicado, mesmo com toda a situação do esporte. É um clássico regional e a gente sabe que sempre tem que tomar cuidado, né? Futebol é uma caixinha de surpresas e a goleada de Fábio Carille de 1-0 amanhã tá excelente. Fábio Carille que chegou, né, a ser procurado pelo Sport quando o Pepa foi demitido, mas acabou que não houve nenhum acerto. E até ouvi hoje, Léo, essa semana, um movimento de algumas pessoas dizem, rapaz, se o Sport tivesse contratado Carille naquele momento, talvez a situação tivesse sido muito diferente. Porque foi um nome que gerou uma rejeição em boa parte da torcida, quando ele foi procurado. Acabou que não fechou, mas talvez a situação realmente fosse diferente, viu? Esse 1-0 aí, nossa senhora, como faz falta. A situação de Carille aqui, quando ele foi anunciado, a gente já havia comentado, inclusive em outros momentos, que o Vitória já havia sondado a situação dele. Ano passado, o Vitória ficou entre Carille e Carpini, acabou vindo o Carpini, que fez um bom trabalho de fato. Mas a reação inicial também não foi das melhores, só que ao longo do tempo a galera foi entendendo que talvez Carille não fosse o que a gente queria, mas talvez fosse o que a gente precisava. O Vitória não tomou gol até a chegada de Carille só em 2 jogos na Série A, que foi o jogo contra o Corinthians, em que Arcanjo, para variar, foi o melhor em campo. E a gente teve a oportunidade também de fazer o gol, não foi um amasso como foi o Botafogo, por exemplo. E o jogo contra o Cruzeiro no Barradão, que não teve jogo, né? Choveu muito em Salvador, e claro, a gente entende que mesmo se o gramado estivesse com a drenagem ideal e etc, ainda assim estaria muito difícil de jogar porque choveu muito em Salvador. Choveu mais de 125 milímetros, se eu não me engano, foi muita coisa que choveu, então a gente teria problema de qualquer forma e daria ter parado o jogo, a real é essa. Mas Carille chega para, primeiramente, tentar ajustar um setor defensivo, de uma equipe que só não havia tomado gol em 2 jogos. E agora não tomou gol contra o Botafogo e não tomou gol contra a equipe do RB Bragantino, que o Vitória vence por 1-0. Não significa que foi sólido defensivamente, não foi. O Vitória tomou um amasso contra o Botafogo, o Lucas Arcanjo foi disparado melhor em campo, o Lucas Alter não jogou, e com isso Zé Marcos e Edu foram muito bem à trave, mas existe também um certo preconceito com relação a Carille, preconceito que eu falo assim, algo pré-estabelecido, de que ele é só retranqueiro. Nas coletivas dele, a gente também fez análise de como o treinador joga, ele fala muito sobre o Vitória ter mais a bola, ele fala muito sobre valorizar um pouco mais a posse, triangular um pouco mais. As equipes de Carille têm muita triangulação, são equipes que de fato aproximam muito o volante, meia, lateral, pelos lados para conseguir gerar superioridade. É uma equipe que usa muita amplitude, bola para o lado oposto, de fato, acaba em cruzamento. É uma equipe que faz muito cruzamento. No Vasco ele tinha Vegete, no Corinthians, na época que ele foi campeão, ele tinha Jô. Ele geralmente prefere esse centroavante mais de área. O nosso, que é Renzo Lopes, ainda está pegando ritmo, ainda está se adaptando, e hoje o titular é Renato Kaiser, que inclusive fez o gol no último jogo. Acho que o processo natural do tempo vai ser Renzo Lopes como titular, mas existe uma pré-definição na cabeça do torcedor brasileiro de modo geral, que, cara, ele é retranqueiro, e só contra o RB Bragantino, por exemplo, eu vi ele fazendo o sinal para o time sair de trás 4 vezes no primeiro tempo. Claro, não dá para você ser ofensivo o tempo todo, não dá para você ser defensivo o tempo todo. É um cara que prioriza e muitas vezes joga um bloco um pouco mais baixo, é verdade, mas ele tem falado muito sobre ter a bola, tem falado muito sobre tentar fazer o Vitória jogar mais e respirar mais para essa bola não ficar batendo e voltando. Não era o que eu queria, mas talvez seja o necessário, como eu falei aqui, né?
E se a gente for pegar resultado, toma um gol do Inter na última bola do jogo, né? Basicamente um golaço assim, de raríssima felicidade do Bruno Tabata. Então, eu concordo com essa análise também. Eu acho que foi até muito rápido, né? O Vitória demitiu o Carpini no mesmo dia, horas depois já anunciou o Carille. E aí, Léo, eu queria te perguntar, assim, um pouco, você falou desse início de trabalho do Carille, mas o que é que você espera de postura do Vitória? Porque, assim, a gente sabe que o Sport, assim, ele ostenta todos os números negativos que você puder imaginar, né? É um clube que tomou 21 gols em 13 jogos, tem apenas 5 gols marcados em 13. É uma das coisas mais assustadoras que eu já vi, assim. A dificuldade que o Sport tem para fazer um gol, assim, é um parto. Literalmente um parto. Então, eu vi hoje que a parcial do Vitória, a última que eu vi, tinha mais de 16 mil ingressos vendidos, né? Sim, sim. Então, queria te perguntar assim, como é que chega o Vitória para esse jogo? Você acha que o Vitória vai tentar fazer aquela pressão inicial, vai tentar dar a bola mais para o Sport e sair na boa? Como é que você Eu acha? tinha essa dúvida contra o RB Bragantino e acabou que foi um primeiro tempo de um Vitória que alternou muito nas fases do jogo. O primeiro, o Vitória começa no bloco um pouco mais médio, não tão baixo, mas um bloco médio, e começa a usar um Fábio pelo lado direito, que até saiu machucado, para achar profundidade, para fazer a zaga do RB correr para trás, 30, 40 metros, uma transição mais rápida. Depois, em determinados momentos, o Vitória tem a bola, tenta rodar um pouco mais, tenta triangular e o escanteio sai de uma jogada que o Vitória triangula pelo lado, o lateral esquerdo, que é o Maicon Jesus, acaba conseguindo o escanteio e na sequência o Vitória faz o gol de bola parada. Eu não vi o Vitória contra o RB Bragantino subindo pressão de fato, como a gente vê em outros momentos no Barradão, encaixando quase que individual. Claro, a marcação é predominante para os homens, mas quase individual, quase 1-1. Eu não vi o Vitória fazendo isso, salvo no tiro de meta. Tô curioso, não só para a postura do Vitória, mas tô curioso também para a postura do Sport. Porque na situação que o Sport está, eu não acho que o Sport vem só para se defender. O Sport precisa jogar. E eu vi o jogo contra o Botafogo, o Sport fez um bom jogo dentro do contexto, por ser o Botafogo. Vi o jogo contra o Ceará também, não fez um jogo ruim, acabou saindo dos pênaltis, mas eu vi algumas ideias diferentes, o Sport pressionando um pouco mais, tendo um pouco mais a bola, e eu tô curioso para ver também a postura do Sport. Eu não vou nessa de, o Sport tem todos os recordes negativos, o que é verdade. Mas eu não vou nessa não, irmão. Amanhã é complicado, amanhã é difícil, 1-0 tá bom, porque quando é clássico regional e principalmente Não, sim, sim. quando o Sport tá na situação que tá e quando o Vitória é um Vitória que esse ano já deu vários vexames na Sul-Americana, na Copa do Brasil, a gente também fica com o pé atrás. E é um jogo que, se o Sport baixar o bloco, eu quero ver como vai ser o Vitória com a bola, Com a precisando bola. propor um pouco mais, porque contra o Confiança a gente passou aperto, não conseguiu, tudo bem, era outro treinador, mas é o mesmo elenco. Contra o Náutico a gente foi eliminado tendo a bola. Na Sul-Americana, a gente teve dificuldade também quando a gente tinha a posse de bola, então eu estou muito curioso para entender o que é que vai acontecer amanhã, de verdade. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Até entrando um pouco mais nessa questão de elenco. Qual a tua avaliação desse mercado do Vitória? Porque, assim, a avaliação da gente aqui, em relação ao esporte, é que o esporte, honestamente, faz um mercado de quem tentaria subir na Série B. O esporte trouxe o Gabriel, daí, Ramon, que estava no Ceará, você conhece bem também, Kevson, Revelado aqui. quarta opção no Santos, Pedro Augusto, que estava encostado no Fortaleza, e aí Mateuzinho, que jogou no Criciúma ano passado, Derek Lacerda, que estava na Série B do Cuiabá, e o Ignacio Ramírez, que estava no futebol do Chile. Então, assim, eu só não conhecia o Ignacio. Todos esses eu tinha conhecimento de que seria um mercado para quem está subindo de divisão, na minha opinião. Para tentar um all-in de permanência, eu acho assim, muito, muito abaixo. Comparado com o que o próprio Vitória fez ano passado, quando estava afundado no primeiro turno, e aí faz um mercado com várias saídas. Assim, obviamente, dentro do que o Vitória podia fazer na época, achei o mercado interessante. Veio o Mosquito, né? Enfim. Então, Machado, Neres. Exatamente. E os caras que ajudaram e foram importantes para a permanência. Então, eu queria te perguntar, qual a tua avaliação desse mercado do Vitória no momento? O mercado do Vitória é uma grande incógnita. Eu não sei de fato o que dizer, porque eu não posso negar que o Vitória foi criativo. O Vitória foi buscar Rubem Rodrigues, que estava na segunda divisão da Inglaterra, que é um meia, que tem potencial, você vê, apesar do só ter entrado pouco, mas da gente que vê os jogos, baixa no iScout, para dar uma analisada. Paulo, que trabalha comigo, analista profissional, a gente debate muito sobre característica, etc. É um cara que tem potencial, mas nunca jogou uma Série A, não de futebol brasileiro, mas nunca jogou um campeonato de Série A na vida, apesar do nível da segunda divisão da Inglaterra, seu nível bom não é um campeonato de elite. O Renzo Lopes, que talvez seja o mais tarimbado, por ser um centroavante um pouco mais rodado, um centroavante que já vivenciou outros contextos, centroavante de área que a gente precisava, um cara que ganha a primeira bola, que sustenta esse pivô, que consegue
parar um pouco e desafogar quando o time está sofrendo pressão, ganha muito os duelos aéreos. Talvez tenha sido o que eu tenha mais fé hoje. Ele, acredito que ele vai ajudar por característica, com a característica que a gente não tinha. Não que a gente tivesse dos outros, mas ele, por ser mais experiente, mais tarimbado, eu acho que é o que vai ajudar mais. E aí a gente entra em outras incógnitas. Rubens Ismael, que estava em Portugal, que é um volante que também nunca jogou no Brasil. Romarinho, que não é aquele Romarinho que já tem 2 temporadas jogando por dentro como meia, flutuando pelos lados. Não é aquele Romarinho ponta, é um Romarinho muito mais de flutuar, de associar por dentro, do que necessariamente aquele Romarinho da ponta que ia para dentro. Não, esse Romarinho mudou bastante, o próprio mapa de calor dele mostra isso. E o Aitor Catalapedra, que estava no Chipre. Então, se alguém fala que vê o campeonato do Chipre sem ser profissional do futebol, tá de sacanagem. Tá mentindo, tá mentindo. Então, assim, é uma incógnita. Eu tô curioso para ver. E também eu confesso que eu estou torcendo muito para que dê certo, porque significa que ser criativo valeu a pena. Sair dos mesmos nomes que a gente vê rodando valeu a pena. Eles vão demorar a estrear especificamente esses 3. Aitor Catalapedra, que é o ponta-direita / meio atacante. Romarinho e Rubens Ismael, que é o volante. Eles vão demorar a estrear porque ainda tem questão de documentação, tem a parte física também. Eles não pegam o Sport, também não devem pegar o Mirassol. Só devem pegar o Palmeiras lá para o dia 3 de agosto, que entre o Mirassol e o Palmeiras, o Vitória tem uma semana parado. Mas é uma incógnita. Se eu disser para você que eu espero algo de bom, é mentira, mas se eu disser que eu espero algo de ruim, é mentira. A gente avaliou as características. Em termos de características, a gente precisava de um volante como o Rubens Ismael, porque nossos primeiros volantes não vêm tão bem, que é o caso de Ricardo Hiller, ou até mesmo o William Oliveira, quando jogou de primeiro, não vem tão bem no ano. O ano deles realmente é muito abaixo, apesar do ano de Baralhas e de Ronald ser um ano bom. A gente precisa de um meia um pouco mais técnico pelo lado direito, fazer um pouco mais do que Rato tentou fazer, porque Rato também não deu certo e Mateuzinho tá mal. A gente precisa de alguém para quando o Mateuzinho não esteja bem, que infelizmente ele ainda tá muito aquém de 2024, coloca ele no banco para ele respirar, que pode ser o caso de Romarinho. Mas é tudo muito incerto ainda. A gente precisa aguardar para ver a adaptação. Os caras nunca jogaram no Brasil, especialmente em Salvador, irmão. Os caras treinam agora às 5 da tarde, se reapresentaram umas 3, e o sol de 3 horas da tarde em Salvador é complicado, meu amigo. Você é de Recife, você sabe também que aqui pro lado do Nordeste é muito complicado. Então tem todo um período de adaptação, culinária, família, o próprio campeonato, a dinâmica do campeonato. Eu acho que vai demorar um pouco para esses caras se adaptarem, mas a minha opinião sobre o mercado do Vitória é uma incógnita. Eu espero que funcione, mas não tem nenhuma bola de segurança para a gente falar, não, esse aqui a gente conhece. Só Romarinho, talvez, por ter trabalhado com Carille, por Carille conhecer, por ter mudado um pouco de função. De resto, a gente meio que não sabe o que esperar ainda. Claro, o torcedor gosta, né? Quando contrata gringo, quando faz algo diferente, nossa, a galera se empolga, a galera gosta do novo. Mas eu não sei, eu preciso ver em campo ainda. O excelente perfil Joguei no Vitória, do qual eu sou absolutamente fã. Gente boa demais. Conheço pessoalmente, inclusive, participei do TCC dele. Pronto. Ele botou esse dia no Twitter que deveria ter um TCC explicando sobre como a contratação faz tão bem ao torcedor. Assim, é um negócio impressionante. Impressionante mesmo. Agora, Léo, vamos passar um pouquinho aqui, botar a foto do professor, para a gente entender um pouco mais assim, desse início de trabalho do Carille. O que é que você acha que já dá para ter de positivo e também de pontos a melhorar, que o Sport naturalmente tem que tomar cuidado ou pode explorar? Só a título de curiosidade, passou ali Renato Kaiser. No Brasileirão, Kaiser só não deu pontos ao Vitória quando fez gol no Bavi. Muito mais por uma lambança que o Vitória tomou no segundo gol do que necessariamente por ele, porque ele empata o jogo, depois o Bahia faz um gol de baba, um gol de rachão, um gol bizarro, e aí a gente acaba perdendo o jogo. Mas contra o Vasco ele faz 2, o Vitória vence. Contra o RB ele faz, o Vitória vence. Contra o Bahia ele faz, mas por conta da lambança defensiva ele acaba não conseguindo fazer com que o Vitória pontuasse. Então, os gols de Kaiser são fundamentais até aqui para o Vitória na Série A. 6 pontinhos na conta de Kaiser. Exatamente. Uma conta muito simples. Pronto, eu falei disso aqui no vídeo até ontem, analisando um pouquinho dessa montagem de elenco do Sport, como me assusta que o Sport não foi no óbvio, que é procurar um centroavante que dê pelo menos uns 10, 12 pontos numa Série A. 10, 12, 15 pontos, assim. Porque o Sport trouxe o Gonçalo Paciência, uma aposta, entra nessa questão de incógnita no começo do ano, mas trouxe Pablo, que nunca teve um perfil de artilheiro. E aí chocou com Paciência, 2 características muito semelhantes. E resultado, nenhum deu certo até agora. E fazer gol é caro, meu irmão. Fazer gol é muito caro, meu amigo. Para mim, o Ceará foi o que deu o melhor tiro. Foi, em Pedro Raul, né? De todos, Então, sobre essas características do Vitória aí com o Carille, o que é que já dá pra gente ter um pouquinho de noção? Eu vou muito com o próprio Carille. Na última coletiva que a gente venceu o RB, perguntaram sobre evolução. Ele falou que do Inter pro RB não teve evolução.
porque o melhor jogo do Vitória foi contra o Inter, a Vitória perdeu. E ele falou, não vi evolução, praticamente não tenho tempo para treinar. De fato, ele não tem tempo para treinar. Talvez o que a gente pode ver seja mais uma questão individual. Por exemplo, Carpini teve muito tempo teimando com o Ricardo Rila no time titular, com o William Oliveira, que não vinha bem, e Carille já demonstrou nesses jogos que o titular dele é Baralhas e Ronald. É a dupla de volante titular. É um cara que tá jogando com o lateral esquerdo, que tem potencial, mas que é muito verde ainda, que é o Maicon Jesus. É um bom lateral, mas ainda muito verde, tem 19 anos, já tem dificuldade em duelo físico. Teve uma bronquinha com o Oswaldo, né? Depois do Foi, jogo. exatamente. Porque Jamerson, que era talvez o melhor jogador do Vitória na temporada, teve aquele lance infeliz contra o Cruzeiro, porque vinha muito bem, passava muita segurança e o menino ainda tá um pouco verde. Mas coletivamente não tenho muito o que falar de evolução, porque o próprio Carille falou na coletiva contra o RB, agora no sábado, que ele ainda tá vendo como vai jogar. Que ele quer tentar fazer com que Mateuzinho e Romarinho joguem juntos, que ele gosta da ideia de de Renzo Lopes e Kaiser jogando juntos. O que a gente pode falar é a plataforma. Ele dificilmente muda o 4-2-3-1 dele, só que isso é só um ponto de partida. Dentro do ponto de partida, ele adapta um lado para o adversário, adapta outro lado para o adversário, muda um pouco da dinâmica. O 4-2-3-1 é só o ponto de partida. A partir disso é que ele consegue adaptar. Mas é muito cedo ainda, porque como ele mesmo falou, ele não teve tempo de treino. Ele só vai ter tempo de treino de fato depois do Mirassol nesse sábado agora, porque ele pega o Mirassol no sábado lá no Maião, e aí ele tem até o outro domingo, de noite, inclusive um horário miserável, domingo 8h30, é inacreditável colocar um horário desse, para pegar o Palmeiras. E aí sim ele vai ter uma semana para treinar. Então não tem muita mudança coletiva. A Vitória continua marcando no 4-4-2, sem a bola, num bloco médio, bloco baixo, padrão de sempre, com referência de zona, fechando um pouco mais linha de passe do que Carpini. Carpini tinha um time que balançava para o lado, dobrava muito do corredor lateral, dobrava com 3-4 para dificultar. Ele é um time que tenta fechar um pouco mais a linha de passe. E atacando no 4-2-3-1 que Carpini também já fez. Então, com muitas triangulações pelo lado também, com jogadas que terminam muito em cruzamento. É um time que roda um pouco mais rápido essa bola. O time de Carpini valorizava muito. O time de Carille já não valoriza tanto. Valoriza, mas só o suficiente para achar espaço e atacar. Mas é muito cedo ainda. Eu não consigo acreditar a derrota, o empate e a vitória a Carille, seja lá por qual motivo, em termos de campo, porque é muito pouco ainda. Eu não posso ser injusto de falar que perdeu por causa dele e também não posso ser injusto de falar que ganhou por causa dele, se ele mesmo falou que não teve evolução ainda, entendeu? É isso. Pouco. O treinador brasileiro, assim, tem uma missão muito ingrata. A gente também precisa ser honesto que é muito jogo, velho. É muito jogo, assim, muito de uma forma. Eu só acho que dá para a gente criticar muito, assim, quando um treinador faz, por exemplo, o que o grandioso Antônio Oliveira fez aqui no Sport, que, assim, realmente foi bizarro. Aí foi realmente uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Até que não durou, né? Pois é. E aqui, Léo, falar um pouquinho aí desse provável vitória com o Lucas Arcanjo, Cáceres, Halter, Zé Marcos e o Maicon, né? Baralhas, Ronald, Fábio, você falou que saiu machucado, né? Não sei ainda. Fábio saiu machucado, ele foi só um trauma, ele tá treinando agora, inclusive, Vitória tá treinando, Perfeito. E Fábio tá treinando, ele pode ir pro jogo, só que eu não sei se ele é titular, tá? Mas ele Sim. pode ir pro jogo. Se ele é titular ou reserva, ele pode ir pro jogo. Mateuzinho, né? Lucas Braga e o Renato Kaiser. É por aí, né? Acho que não deve mudar muito disso. Cara, ele gosta muito de repetir escalação, né? E antes de você responder, queria emendar numa situação também. A gente soube esse final de semana que o Sport tentou Léo Pereira, mas o Vitória não quer liberar, e eu até apurei um pouquinho mais que tem uma cláusula no contrato que quem Sim. decide se libera ou não é o Vitória, né? Mesmo ele pertencendo ao CRB. Acho que não deve andar isso aí mesmo não, né? Não muda muito, o Léo Pereira não tá bem aqui, ainda não conseguiu ajudar, e sim, muito pouco a camisa do Vitória, de fato não vem bem, até quando entrou, tudo bem, acho que não começou um jogo como titular, mas quando entrou realmente não fez bons jogos, tá? Deve ser isso daí mesmo, a dúvida, como eu falei, pode ser Fábio, Lucas Braga, que ninguém aguenta mais, mas William Oliveira volta de suspensão e Carille gosta muito de William Oliveira, então ele chegou Lucas a jogar... Braga custou 6 milhões? 5, é inacreditável. 5. Mas enfim... Teve gente que pagou 15 em Carlos Alberto. É inacreditável. Pagou 5 milhões de Lucas Braga, que não vem bem. A torcida, inclusive, já tá pegando no pé. Já foi vaiado na substituição no sábado. Não só no sábado, já foi vaiado em outros momentos também. Eu vi um lance dele contra o Inter que, nossa senhora... Que ele fica procurando a bola. Ele fica perdido ali, exatamente. Aí atrapalhou o Renzo, que ia fazer o gol. Enfim.
Aí, Carille pode, quem sabe, jogar com William Oliveira, Baralhas e Ronald aberto nesse lado direito ao invés de Fábio, porque ele fez isso contra o Inter, fez isso contra o Botafogo. Mas, se fosse para apostar, como o Carille falou que gostou do primeiro tempo do Vitória contra o RB Bragantino, eu acho que ele iria nessa faixa daqui. Eric, que seria a opção para Fábio, não está bem. Eric não faz aqui uma boa temporada no Vitória, o ponta que vocês conhecem, que é daí de Pernambuco também, não está bem. Caes ainda deve ser o titular, fez o gol na última rodada. Mateuzinho, mesmo ainda estando mal, deve ser o titular. Lucas Alter muito bem, a dupla de zaga, inclusive, muito bem. Lucas Alter faz uma ótima temporada e Zé Marcos vem crescendo muito e vem evoluindo muito. Para mim, inclusive, foi um dos melhores em campo no último jogo, vem crescendo. O Cáceres é o lateral correto, aquele cara que não vai te atrapalhar, mas também não vai ajudar muito, mas tá ali, sabe? Não, você não vai reclamar dele. Talvez ele vai chegar na frente, vai errar um cruzamento ou outro, mas é isso aí. Não é aquele cara que você vai passar raiva. Eu gosto bastante de Cáceres, inclusive. Maicon, que é um menino que eu falei que tem potencial, mas ainda tá um pouco verde. Quero ver, inclusive, como ele vai pegar o lado direito do esporte. Ronald Baralhas, que aí sem dúvida, a dupla de volante titular. Só muda se ele quiser colocar Ronald na de Fábio e colocar o William Oliveira e Baralhas. De resto, eu acredito que ele deve repetir a equipe, já que ele falou que gostou do primeiro tempo do Vitória. Falando um pouquinho de Cáceres, Claudinho realmente não encaixou, né? Claudinho não encaixou. É um bom jogador, tecnicamente é muito bom jogador. Acho Só que é novo ainda. Tem 22 anos, se eu não me engano. É um cara que ainda tem algumas questões físicas, não de não se cuidar, não é isso, mas talvez ganhar um pouco mais de massa. É um cara que é um bom jogador, mas hoje o que a gente precisa é a previsibilidade. Claudinho tem um teto maior do que Cáceres, não tenho dúvida. Claudinho Sim. pode fazer uma partida nota 8, 8,5. Ele é muito bom jogador, mas pode fazer uma partida nota 4. Cáceres não. Cáceres vai ser aquele cara 6 ali, 6,5. Claudinho custou 2 milhões? 5. Mas esse valeu. Esse valeu. Cinco. Mas esse valeu. 5 valeu, né? Esse Alexandre, valeu. Nossa senhora. Claudinho valeu 5 milhões. Então, assim, Puxado. Acho que nesse momento, não só Carpini, mas Carille também, quando apertou um pouco mais, eles optaram por Cáceres pela segurança. O cara experiente. Sim. O cara que não vai ter um teto 8. Ele não tem do meio para frente a qualidade que Claudinho tem. Não tem. Mas ele também não vai te atrapalhar. Então, nesse momento mais complicado, talvez seja, a gente precisa um pouco mais de segurança e talvez ao longo do tempo vai soltando um pouco mais o time e Claudinho vai voltando a jogar, entendeu? Tu falou essa questão de Eric que não tá bem, né? Aí, Lucas Braga também muito mal, Léo Pereira que não conseguiu se firmar e parece que eu tô ouvindo as mesmas críticas aqui, só que com jogadores diferentes. E é impressionante como é difícil achar pontas que entreguem gols, né? Porque assim, o Sport tem Barleta, que é o único que tenta alguma coisa assim ofensivamente, mas assim, nunca foi um artilheiro. A melhor temporada da artilharia dele foi no Sport no passado. Aí trouxe Derek Lacerda, que também não é, nem de longe, acho que o Derek Lacerda briga com a bola, assim, ele é muito de força física. É muito difícil. Ponta é uma questão... Tanto é difícil que Fabri, hoje eu falei no canto que ele vai pro jogo, só não sei se titular ou vai pro banco, mas ele não tá lesionado, e a galera comemorou. A título de curiosidade, Fabri é um cara que tem muita força, muita velocidade. O duelo físico dele... Do jogo dele contra o Sport, no começo do ano, errou muita coisa, mas também tava lá sempre tentando. O duelo físico dele é muito forte, mas é um cara que ainda tem que lapidar algumas questões técnicas. Mas mesmo assim, por ser um cara que pelo menos consegue tirar o time de trás, consegue arrastar, consegue ter força, consegue sofrer uma falta, é um cara que a galera comemorou que vai jogar. Não porque Fabri vive uma ótima fase, mas porque Fabri, dos que estão hoje, é o titular, assim, até de certa forma indiscutível. E o outro seria Oswaldo, com 37 anos, 38 anos, 37, 38 anos, que mesmo nessa idade, ele entra e ele consegue fazer o jogo fluir, coisa que os outros pontas não estão conseguindo fazer. Então, é basicamente por aí mesmo. Pois é. Carreira de Oswaldo, assim, ele teve muito bem no Fortaleza, né? Depois foi pro CSA, depois apareceu ele pegou Vitória, seleção, pegou seleção brasileira. Ele foi protagonista no Vitória, que subiu em 2023, ano passado também. Eu sempre ficava vendo, rapaz, Vitória concentra 50 pontas, mas Oswaldo continua... Exatamente. A minha conclusão, toda vez assim, rapaz, se o Oswaldo tivesse uns 4 aninhos mais novo, ele tava aí... Com certeza. Voando. Porque o vovô, assim, quem sabe jogar não desaprende. A questão dele é de fato uma questão física. Não sei se vocês acompanharam aí, mas ano passado ele poderia até ter falecido. Ele teve uma tromboembolia pulmonar. E se ele tivesse entrado em campo forçado, poderia ter ido pro coração, enfim, uma loucura. Ele poderia ter falecido. Imagine, olha o tamanho do problema. E aí ele voltou agora, e claro, não tá 100%, agora sim, voltou essa temporada. Não tá 100% no ritmo ainda, mas é o único cara que domina a bola, levanta a cabeça, olha pro lado. Se é pra associar curto, ele vai associar curto. Se é pra fazer bola longa, ele vai fazer bola longa. Não força passe maluco. Então,
com 38 anos, a experiência também tem um pouco disso, né? O campo fica um pouco mais total. curto, mas o cara que sabe jogar não desaprende, né? Não desaprende. É isso. A escalação do Vitória aí, no papel, assim, é um time que o Sport, em tese, consegue enfrentar, né? Mas na prática. E a do Sport? A do Sport, eu vou dizer aqui de cabeça. Vai ser Kaique França, né? Que o Gabriel não pode. Thiago Couto também não vai para o banco. Matheus Alexandre na lateral direita, Ramon, Rafael Thierry e Igor Cariús. Para você ver como a situação defensiva estava grave, Ramon desembarcou na quinta, treinou quinta, sexta, sábado, domingo foi pro jogo. E saiu. Ramon conhece o Barradão, né? Ramon fez boas temporadas aqui, depois caiu ele de fato. Ele foi honesto, assim, a estreia dele foi honesta. Ramon é bom zagueiro, assim, bom zagueiro. Para compor, pelo menos, é um bom zagueiro. O Sport pagou 1 milhão nele, contrato até ano que vem. Aqui não precisava pagar, né? Mas tudo bem. Aí no meio campo, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, Barleta, Derek e Ignacio. Eu acredito que é por aí. Talvez Mateuzinho no lugar de Ignacio e centralizar Derek, ou até mesmo na vaga de Derek, mas eu não acho que vai mudar muito isso, não. É um time assim para muita tentativa para ver se consegue alguma coisa, porque a situação... E você acha o quê? Você acha que o Sport vem para jogar, vem para baixar o bloco? O que é que você acha? Eu acho que o Sport vai para tentar jogar. Eu acho que o Sport vai para tentar jogar. Não é muito o perfil do Daniel Paulista se defender, né? Agora, assim, o Sport tem um problema que... Assim, né? O Sport tem 500 problemas. Mas o Sport tem um dos grandes problemas é entregar gol. Eu não sei se você viu o Juventude Sport. O gol que o Sport toma de Gilberto com 10 minutos de jogo é uma piada. Para mim, Gabriel, inclusive, deu um cartão Falhou. de visita muito mal. Sim, muito ruim. Não existe tomar aquele gol ali. Contra o Botafogo, ele até foi bem. Não tenho o que falar. A cabeçada, né? A cabeçada não existe. Tá mal posicionado. A bola entra os zagueiros também. Esse ano, na estreia da Série A, Juventude de Vitória, o titular foi ele, sem nenhum motivo aparente. Simplesmente barraram o Arcanjo para ele jogar lá. E ele, não é que ele tenha falhado no gol, porque o primeiro gol do Juventude foi indefensável, mas ele tava muito mal posicionado, colado na trave. Então já é a segunda vez que ele vai no Jacone e tá mal posicionado. Então, é isso. E aí, eu acho que o Sport vai tentar jogar, mas é um time ainda, assim, com uma dificuldade para definir. Que é um negócio mas eu não vou nessa, não. É a cara do Vitória isso aí, velho. Não, vamos agora, é a hora dos palpites, né? Eu sei que você vai no ser 1x0 e eu vou tentar... 1x0, meu irmão, meu treinador é Carilli, passou de 1 em basquete. Tá bom. Para que mais, né? Pois é. Eu, assim, eu mantenho a teoria. Eu até falei disso. E quando o Sport não provar para mim que consegue ganhar um jogo, eu seguirei cético, porque a situação, assim, virou piada, assim, nacional de toda... Quando chega no estágio de ser alvo de comparações negativas, por exemplo, o pessoal da Casé TV fez essa semana, Guardiola daria jeito no Sport. Quando chega nessa situação, meu amigo, é porque a situação tá muito feia. Mas, brigadão, Léo, pela sua participação. Falando sério, eu espero de verdade que o Sport se recupere, só não precisa ser contra o Vitória, se recupere depois. Veja só, eu vou trazer um outro bastidor aqui. Todo mundo que vem aqui tá dizendo isso, viu? Então eu quero saber quem vai ser o primeiro ponto que vai deixar 3 pontos. Pô, que não seja eu, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui vem, diz, não, que o Sport se recupere, é um clube importante, mas que não seja contra meu time, tá certo. Aí quando vem outro, nada, meu amigo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Agora esse horário também, 9h30 amanhã, ia ser um pouquinho mais cedo, né? Pô, velho, é difícil. Eu, por exemplo, eu chego sempre 4h30, 5 horas antes do jogo. Então eu vou chegar 9, 8, 7, 6, 5, vou chegar às 4 às 5 da tarde. O jogo acaba às 11h30, a transmissão vai até 1 da manhã, geralmente pós-jogo é 1h30, com coletiva e tal. 1 da manhã, aí eu chego em casa 1h30, 1h40. Pra gravar as coisas, pra editar tudo, eu vou dormir de manhã quando o jogo é 9h30. Deus me livre. E se o cara ganha, o cara chega naquela adrenalina. Adrenalina, exato. E se não ganha, chega arretado porque não ganhou também. Exatamente. É isso. Exatamente. É isso. Seu placar? Eu vou no 1x0. Jesus Cristo abençoe aí. A situação tá feia, eu não aguento mais não. Mas obrigado, Léo. A sua participação foi muito boa e portas abertas aí para voltar mais vezes. Precisando, conta com a gente. Eu que agradeço, Lucas. Um abraço pro irmão. E de verdade, não sei se você sabe, eu morei um tempo em Recife. Eu trabalhei no esporte há um tempo. Aqueles do futebol interativo, em que você, na época, conseguia estágios em um tempo em clube. Eu saí do Vitória, passei um pouco mais de um mês aí. Conheci aí, trabalhei no marketing, comunicação, etc. 2019 foi 2020, se eu não me engano, foi 2020.
E eu gosto muito daí de verdade, mas que não seja contra o Vitória. Eu saí do Vitória, eu levei um tempo no Vitória, levei 3 anos no Vitória, passei esse período no esporte, aí voltei, levei um tempo, acho que 2 anos depois eu criei o canto. É isso. E tá fazendo um grande sucesso. As torcidas são muito aliadas, né? De esporte e Vitória, sempre. Teve uma rusgazinha na Série B, mas passou. Mas aquela frase, vai perder o campeonato pro Vitória. Os caras estavam na série. Não, foi. Ali não, e o cara ainda fala errado. O Vitória nunca levou tanto tempo na Série C. O Vitória só foi pra Série C uma vez e voltou, foi pra segunda e voltou. Acabou. Ele disse que passou 5 anos na Série C. Nunca passou 5 anos na Série C. Pô. Não, e aí o Vitória deu troco, né? Com o Rodrigo Andrade bebendo cerveja no campo e fazendo um gol. Tinha uma chopeira de chopp do lado da entrada do vestiário. Pô. Inacreditável. Anderson Moreira e seus frutos. Foi Anderson Moreira, é verdade. Tá na conta dele aí, esse não acesso. Então é isso, rapaziada. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam lá também no Canto Rubro Negro. Cobertura excelente. É isso, tamo junto e até a próxima. Voltamos aí com o pós-jogo de Sport e Vitória e oremos para ver o que vai acontecer. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.